Vivemos numa era onde todos querem ter razão, mas ninguém quer ter paz. Passamos os dias inteiros defendendo opiniões como se fossem extensões da nossa própria existência, como se cada argumento vencido nos tornasse mais vivos, mais reais, mais dignos de respeito. Transformamos cada conversa num campo de batalha, cada divergência numa guerra a ser vencida, cada desacordo numa ferida aberta em nosso ego frágil. E no meio dessa corrida frenética por estar certo, perdemos algo muito mais valioso do que qualquer vitória verbal. Perdemos a capacidade de compreender, de escutar, de sentir o outro como parte de nós mesmos. A sociedade nos ensinou que estar certo é sinônimo de força, que admitir dúvida é fraqueza, que mudar de ideia é traição aos próprios princípios. Mas nunca nos ensinaram que a rigidez quebra, que o orgulho cega, que a necessidade neurótica de ter razão é apenas medo disfarçado de convicção. Estamos viciados na adrenalina do debate, na sensação efêmera de superioridade que vem ao desmontar o argumento alheio, ao expor a falha lógica do outro, ao provar que nós sabemos e eles não. Enquanto colecionamos vitórias vazias nas discussões cotidianas, vamos perdendo os relacionamentos, a serenidade, a capacidade de simplesmente estar com alguém sem precisar corrigir, sem precisar ensinar, sem precisar vencer. Observe as redes sociais e verá um coliseu digital, onde gladiadores modernos se enfrentam com palavras afiadas, onde cada postagem é uma isca para o conflito, cada comentário uma oportunidade de demonstrar superioridade intelectual. Ali ninguém dialoga, apenas esperam a vez de falar, de contra-argumentar, de desqualificar. A verdade deixou de ser uma busca compartilhada para se tornar uma posse individual, algo que defendemos com unhas e dentes porque confundimos nossas ideias com nossa identidade. Esquecemos que somos muito mais do que nossas opiniões, que nossa essência não depende de estarmos certos em cada debate político, filosófico ou trivial sobre qual série é melhor. Criamos trincheiras ideológicas e nos isolamos dentro delas, cercados apenas por quem pensa igual, por quem confirma nossas crenças, por quem nunca nos desafia de verdade. E chamamos isso de coerência, de firmeza, de caráter. Mas, na verdade, é apenas medo. Medo de que, se estivermos errados sobre algo, estaremos errados sobre tudo, de que nossa estrutura mental, cuidadosamente construída, desmorone ao primeiro sinal de contradição. Então nos tornamos guardiões fanáticos das nossas próprias verdades, pequenos tiranos do nosso mundo particular, incapazes de flexibilizar, de ponderar, de aceitar que a realidade é mais complexa do que qualquer sistema de crenças consegue capturar. A sabedoria, essa velha conhecida esquecida nos porões da civilização moderna, nunca teve a ver com estar certo. Ela nunca se preocupou em vencer debates ou acumular argumentos irrefutáveis. A sabedoria sempre foi sobre compreender a natureza das coisas, sobre enxergar além das aparências, sobre reconhecer que a vida é paradoxal, misteriosa, cheia de zonas cinzentas que nossa mente binária se recusa a aceitar. O sábio não é aquele que tem todas as respostas, mas aquele que aprendeu a fazer as perguntas certas. Não é quem nunca duvida, mas quem transformou a dúvida em combustível para o crescimento. Não é quem impõe sua verdade, mas quem humildemente reconhece que há verdades múltiplas, perspectivas diversas, ângulos que sua posição limitada jamais conseguirá enxergar. Sócrates, aquele velho ateniense que incomodava os poderosos com suas perguntas incômodas, sabia que sua única certeza era sua própria ignorância. E foi justamente essa consciência do não saber que o tornou mais sábio do que todos os que se achavam donos do conhecimento.
Mas nós, modernos iluminados pela luz artificial da informação instantânea, achamos que 5 minutos de pesquisa no Google nos dão autoridade para opinar sobre tudo, para desmentir especialistas, para descartar séculos de conhecimento acumulado, porque encontramos um artigo que confirma nosso viés. Estar certo nos dá um prazer momentâneo, uma sensação fugidia de controle sobre o caos que é a existência. Quando provamos que alguém estava errado, sentimos que o mundo faz sentido, que há ordem, que nossa mente conseguiu dominar pelo menos um fragmento da realidade. Mas esse prazer é venenoso, viciante, destrutivo. Porque quanto mais precisamos estar certos, mais nos afastamos das pessoas, mais nos isolamos em nossa ilha de certezas absolutas, mais nos tornamos incapazes de crescer. A sabedoria, por outro lado, não oferece esse conforto barato. Ela exige humildade, paciência, abertura para o desconhecido. Exige que admitamos que podemos estar errados, que nossa visão é parcial, que há sempre algo novo a aprender. E isso assusta, porque mexe com a estrutura que construímos para nos sentir seguros num mundo inseguro. Preferimos a prisão confortável das nossas certezas à liberdade desconfortável da dúvida. Preferimos estar certos e solitários a estar em dúvida e conectados. Preferimos vencer o debate e perder o amigo, provar nosso ponto e destruir a conversa, ter razão e ficar sozinhos na nossa razão. Repare como nossas discussões hoje em dia raramente buscam entendimento mútuo. Não entramos em conversas difíceis querendo compreender o outro, querendo expandir nossa perspectiva, querendo construir pontes entre visões diferentes. Entramos querendo converter, convencer, vencer. Já temos nossas conclusões prontas antes mesmo de ouvir o que o outro tem a dizer. Já preparamos nossos contra-argumentos enquanto a pessoa ainda está falando. Não escutamos para entender, escutamos para rebater. E quando não conseguimos rebater de imediato, nos irritamos, nos fechamos, classificamos o outro como burro, ignorante, malicioso. Porque se não conseguimos provar que estamos certos, então a culpa só pode ser da teimosia alheia, nunca da limitação da nossa própria visão. Essa necessidade de estar certo virou uma epidemia silenciosa que corrói nossas relações, nossos diálogos, nossa capacidade de conviver com a diferença. Transformamos a política em religião fanática, a opinião em dogma sagrado, a discordância em heresia. E quem pensa diferente não é apenas alguém com outra perspectiva. É inimigo, é ameaça, é tudo que há de errado no mundo. Mas a sabedoria nos ensina algo radicalmente diferente. Ela nos ensina que podemos estar certos sobre os fatos e completamente errados sobre o que fazer com eles. Que podemos ter a lógica do nosso lado e ainda assim agir de forma tola, insensível, destrutiva. Que há momentos em que estar certo é irrelevante, porque o que importa é estar presente, é estar compassivo, é estar aberto ao sofrimento do outro. Quantas amizades morreram no altar da necessidade de estar certo? Quantos relacionamentos naufragaram porque ninguém quis ceder, flexibilizar, aceitar que o outro também tinha razão à sua maneira? Quantas famílias se fragmentaram porque cada um precisava provar que sua visão política, religiosa ou moral era a única aceitável? A sabedoria não pergunta quem está certo, mas sim o que isso importa, o que realmente está em jogo aqui. Vale a pena sacrificar essa conexão humana para vencer esse argumento? E na maioria das vezes, quando somos honestos conosco mesmos, a resposta é não, não vale a pena. Mas nosso ego inflado, nosso orgulho ferido, nossa necessidade doentia de validação não consegue aceitar isso. Pense nos grandes sábios da humanidade, naqueles que realmente deixaram legados transformadores. Lao Tzu não passou a vida provando que estava certo.
Ele fluiu como água, adaptou-se como bambu ao vento, ensinou pelo exemplo da suavidade que vence a rigidez. Buda não debatia agressivamente com seus oponentes. Ele meditava, contemplava, oferecia insights compassivos sobre a natureza do sofrimento humano. Jesus não montou argumentos filosóficos complexos para destruir logicamente seus críticos. Ele contou histórias simples, lavou os pés dos excluídos, escolheu a compaixão sobre a condenação. Gandhi não venceu o Império Britânico com argumentos irrefutáveis. Ele transformou sua própria vida numa mensagem de simplicidade, resistência pacífica e coerência entre discurso e ação. Esses homens foram sábios, não porque tinham todas as respostas, mas porque entenderam que há algo mais importante do que estar certo. Ao amor, a compaixão, a conexão humana, a busca sincera pela verdade, sem apego neurótico a ela. Eles sabiam que a verdade não precisa de defensores agressivos. Ela se sustenta por si mesma, se revela com o tempo, se manifesta através da vida vivida com integridade. Enquanto isso, nós, pequenos mortais modernos armados com smartphones e opiniões instantâneas, achamos que sabemos mais do que sabemos, que entendemos mais do que entendemos, que nossa pequena experiência de vida nos dá autoridade para julgar tudo e todos. Não suportamos o mistério, não toleramos a ambiguidade, não aceitamos que há perguntas sem respostas claras. Precisamos enquadrar tudo em categorias binárias, certo ou errado, bom ou mal, nós contra eles. E nessa simplificação brutal da complexidade da existência, perdemos nuances, perdemos contextos, perdemos a própria essência do que significa ser humano. Porque ser humano é ser contraditório, é ser confuso, é ser capaz de abrigar verdades opostas no mesmo coração. É poder estar certo sobre algo e errado sobre outra coisa ao mesmo tempo. É poder mudar de ideia sem que isso signifique traição aos próprios valores. É poder dizer, eu não sei, sem que isso diminua nossa dignidade. Mas a cultura do estar certo não permite essas sutilezas. Ela exige posicionamentos definitivos, opiniões categóricas, certezas absolutas. E quem vacila, quem pondera, quem reconhece a complexidade das coisas, é visto como fraco, indeciso, sem convicção. A sabedoria nos liberta dessa prisão. Ela nos mostra que podemos ter princípios firmes e ainda assim ser flexíveis na aplicação deles. Que podemos defender nossas crenças sem precisar destruir quem pensa diferente. Que podemos buscar a verdade sem achar que já a possuímos completamente. Que podemos estar profundamente convictos de algo e ainda assim abertos à possibilidade de estarmos enganados. Essa é a paradoxal natureza da verdadeira sabedoria. Ela é forte e humilde ao mesmo tempo, firme e flexível, convicta e questionadora. O sábio não teme mudar de ideia quando confrontado com novas evidências, novos argumentos, novas perspectivas. Pelo contrário, ele celebra essa mudança como sinal de crescimento, de evolução, de vida. Porque só o que está morto não muda, só o que está petrificado permanece sempre igual. A mente sábia é como um rio que flui, que se adapta ao terreno, que encontra seu caminho sem forçar, sem arrogância, sem violência. Já a mente obcecada por estar certa é como uma pedra, dura, imóvel, incapaz de se adaptar, condenada a ser lentamente erodida pelo tempo até virar pó. Então talvez seja a hora de nos perguntarmos: o que realmente queremos? Queremos estar certos ou queremos estar em paz? Queremos vencer debates ou queremos cultivar relações profundas? Queremos provar nossa superioridade intelectual ou queremos crescer na companhia de pessoas que nos desafiam, que nos expandem, que nos mostram ângulos que nunca consideramos? Porque não podemos ter os dois. Não podemos ser guerreiros da razão e cultivadores da sabedoria ao mesmo tempo.
Não podemos esgrimir argumentos contra tudo e todos e ainda esperar viver em harmonia. A escolha é nossa, a cada momento, a cada conversa, a cada discordância que surge. Podemos escolher a sabedoria, aquela velha amiga que nos sussurra. Talvez você esteja certo, mas há algo mais importante aqui. Há um ser humano à sua frente, há uma conexão a ser preservada, há um mistério a ser respeitado. Ou podemos escolher a prisão do estar certo, essa jaula dourada, onde nos sentimos superiores, mas profundamente solitários, onde acumulamos vitórias vazias, mas perdemos o sabor da autêntica comunhão humana. No fim, o que levamos desta vida não são os debates vencidos, não são as vezes que provamos que sabíamos mais. O que levamos são os momentos de verdadeira conexão, as vezes que escolhemos a compaixão sobre a razão, a compreensão sobre a condenação, a sabedoria sobre a arrogância de estar certo. Porque ser sábio é entender que a vida é grande demais para caber em nossas pequenas certezas, complexa demais para ser reduzida aos nossos limitados sistemas de crenças, misteriosa demais para ser completamente compreendida por qualquer mente individual. E há uma beleza profunda nessa humildade, uma liberdade radical nessa aceitação, uma paz duradoura nessa rendição ao não saber. Essa é a revolução silenciosa que o mundo precisa. Não de mais pessoas certas, mas de mais pessoas sábias. Não de vencedores de debates, mas de construtores de pontes. Não de guerreiros da verdade, mas de buscadores humildes do que realmente importa.